Olá, queridos irmãos de jornada terrena, que a luz e a paz do Senhor Jesus faça parte de mais um momento em nosso canal, mais um assunto ligado ao livro dos Espíritos. Hoje a pergunta número 36 em diante, o tema é a criação. Esse primeiro capítulo do livro dos Espíritos, que originou o livro A Gênese. Então vamos aí para mais um estudo, vamos solicitar a ação dos bons espíritos ao nosso lado, pedir a permissão ao Senhor Jesus para que possamos estudar da melhor forma possível. Vamos juntos, nesse momento, elevarmos os nossos pensamentos ao Senhor Jesus, nossa gratidão, Senhor, por essa oportunidade grandiosa de estudarmos pela internet, juntos, o livro dos Espíritos. Com a tua permissão, Senhor, com o amparo dos teus trabalhadores, os espíritos amigos, trabalhadores da luz, possamos realizar mais um estudo em caráter sério, porém muito agradável. Que a tua paz e a tua luz nos envolva, Senhor. Graças a Deus que assim seja. Queridos irmãos, que satisfação imensa, mais um estudo aqui em nosso canal da Casa da Santíssima, sobre o Livro dos Espíritos. Isso é muito bacana, muito positivo. Então vamos lá. Nosso Livro dos Espíritos, o capítulo 3 da criação. Então esse capítulo ele nos informa sobre formação dos mundos, formação dos seres vivos, povoamento da terra, Adão, diversidade das raças humanas, pluralidade dos mundos, considerações e concordâncias bíblicas no tocante à criação. Então vamos lá, vamos iniciar aqui formação dos mundos, a pergunta número 37. Tem um comentário aqui antes de Kardec. Formação dos mundos. O universo abrange a infinidade dos mundos que vemos e dos que não vemos. Todos os seres animados e inanimados, todos os astros que se movem no espaço, assim como os fluidos que o enchem. Então veja, o comentário de Kardec, o universo é a ideia que nós temos de tudo, não é? Abrange os mundos que nós conhecemos, os mundos que ainda não conhecemos, aqueles que podemos ver, podemos perceber, aqueles que não podemos perceber ainda, são os mundos espirituais, não é? Como a doutrina espírita nos orienta. Todos os seres da criação, animados e inanimados, que são animados, os seres vivos, as plantas, os animais, os seres humanos, não é? Os espíritos, e os inanimados, as rochas, os gases, a luz, enfim, tudo isso que nós vemos aí em cima, aqui na Terra, isso constitui o universo que nós conhecemos, não é mesmo, meus irmãos? Então vamos lá. Pergunta número 37. O universo foi criado ou existe de toda a eternidade como Deus? Então Allan Kardec questiona os espíritos o seguinte: olha, o universo ele sempre existiu, ele foi criado em algum momento, não é? Ele é como Deus, sempre existiu, ou Deus criou em algum momento? E a resposta dos espíritos é fora de dúvida que ele não pode ter se feito a si mesmo. Se existisse como Deus de toda a eternidade, não seria obra de Deus. Aí tem um comentário de Kardec aqui embaixo. Diz-nos a razão não ser possível que o universo se tenha feito a si mesmo, e que não podendo também ser obra do acaso, não há de ser obra, há de ser obra de Deus. Vou ler de novo aqui o comentário, ficou meio confuso. Diz-nos a razão não ser possível que o universo se tenha feito a si mesmo, e que não podendo também ser obra do acaso, há de ser obra de Deus.
O que acontece, queridos irmãos? Então os Espíritos nos respondem aqui que é fora de dúvida que em algum momento o universo foi criado. Porque se o universo existisse de toda a eternidade, como Deus, não seria obra de Deus, não é mesmo? E aí a gente remonta lá a questão número 1 do Livro dos Espíritos. Vamos lembrar o que Kardec pergunta: que é Deus? O que é Deus? Quem é? Que coisa? O que seria? O que é Deus? E a resposta dos Espíritos: inteligência suprema, causa primária ou primeira de todas as coisas. Não é isso? Então veja, na pergunta número 1 do Livro dos Espíritos já nos responde isso aqui com muita clareza. Tudo que existe aí, que nós conhecemos e ainda não conhecemos, todo o universo, é obra de Deus. Então, certamente, em algum momento, Deus criou o universo, não é? E o comentário de Kardec aqui é muito interessante, porque ele nos diz o seguinte: a razão nos diz, não é, que não ser possível que o universo tenha sido criado por si mesmo. Não tem lógica isso. É tudo muito matematicamente correto, é tudo muito bem calculado, não é? O nosso planeta mesmo, basta a gente olhar aqui, as florestas, não é? Os animais, os vegetais, tudo se encadeia perfeitamente. O nosso corpo é uma máquina perfeita. Quando a gente estuda um pouquinho ele aí na escola mesmo, no ginásio aí, não é? A gente vê o quê? Agora acho que não é mais ginásio o nome, tô antigo, mas dá para entender, não é? Eu acho que eu esqueci agora como se chama, mas na minha época era ginásio. Então quando a gente estuda aí no antigo ginásio, pronto, a gente vê que o nosso corpo é uma máquina maravilhosa, enzimas, sistema respiratório, circulatório, sistema nervoso central, o cérebro, né? As potencialidades que nós temos, enfim, tudo é muito perfeito, é muito correto, é muito bem feito. Isso não é obra do acaso. E é legal contar uma historinha aqui que Thomas Edison, o inventor da lâmpada, ele tinha um chefe que era ateu. E certo dia, no departamento que ele trabalhava, certo dia ele montou um sistema solar, o Sol, os planetas, né, a Terra, para o filho, um trabalho de escola do filho, feira de ciências. E aí o chefe entrou e falou: pô, bacana, viu na mesa, né? Quem fez? Ele falou: ninguém. Ora, como quem? Ninguém. Tá aí um sistema solar idêntico, perfeito, alguém que fez. Quem foi? Foi você? Não, ninguém. Como ninguém? Ele falou: sim. Você acredita que quem fez isso lá em cima é ninguém? Isso aqui é a cópia do que existe aí na natureza, da Terra, do Sol, dos planetas. Então ninguém fez. Aí o chefe calou-se, se retirou da sala. Percebe? Exatamente, corretíssimo. O nada não cria nada. Como faria uma criação tão inteligente, com tantas possibilidades, com tantos mundos, tantas galáxias, tantos seres? Impossível, tá? Então, certamente que o universo, em algum momento, sim, foi criado por Deus, não é? Pela inteligência suprema, causa primária ou primeira de todas as coisas. Então, vamos lá. Pergunta número 38. Como criou Deus o universo? Como é que Deus criou tudo isso? E a resposta dos Espíritos: para me servir de uma expressão corrente, direi: pela sua vontade. Nada caracteriza melhor essa vontade onipotente do que estas palavras da Gênese, lá da Bíblia, não é? Deus disse: faça-se a luz, e a luz foi feita. Olha que coisa bacana, não é? Então, Kardec pergunta: como criou Deus o universo? E os Espíritos respondem: pela sua vontade. E a gente sabe que nós espíritos, nós criamos pelo nosso pensamento, pela nossa vontade. Kardec diz nas obras, não lembro onde agora de cabeça, pela sua vontade o espírito cria.
a vontade e o pensamento é para o espírito, que a mão é para o homem. Se nós, que somos criaturas do Criador, não é? Espíritos, nessa caminhada, nós criamos pelo nosso pensamento, imagina a inteligência do universo. Pela sua vontade ele cria. Mas essa criação nós devemos entender que ela passa por todo um processo evolutivo. Não aquele criador mágico, como mostra na própria Gênesis lá da Bíblia, não é? Que Deus criou a luz, os oceanos, as estrelas, a vida, os animais, os vegetais. Não é dessa forma mágica, em 6 dias, essa criação gigantesca, não é? Não, isso é uma visão alegórica da época, de 5.000 anos atrás, 4.000 anos atrás. Então nós entendemos que tudo que existe aí é obra do Criador, sim, construído pela sua vontade, pelo seu projeto divino. Nós somos um projeto divino. Tudo que existe é um projeto divino. E pela vontade o Senhor da vida cria. Mas essa criação, repetimos, ela não é mágica. O Carlinhos não foi feito com o nascimento lá no útero da mamãe. Não, esquece isso. Vamos, como os portugueses diziam, não é? Quando se aproximavam do litoral brasileiro, na Bahia: Abrolhos, Abrolhos, que tem rocha, tem coral. Por isso o nome do arquipélago é Abrolhos, não é? Abram os olhos, que o navio pode bater e afundar. Então, Abrolhos, Abrolhos, vamos abrir os olhos para a ciência, para os novos tempos, para o raciocínio lógico. Então, pela sua vontade, Deus cria, sim, criou tudo o que existe. Mas aí a gente está vendo a NASA, a Agência Espacial Europeia e outras agências científicas mostrando para a gente fotos de estrelas sendo construídas por poeira cósmica, galáxias, planetas, mundos e mais mundos em formação ainda. Então vai vendo, a criação não terminou, o universo é infinito, e uma coisa infinita ela não tem começo para a gente, não é? E não terá fim. Percebe? Então, a eternidade é a ideia que nós temos de não teve início e não terá fim. Infinito teve um início, um universo, que como está aqui, em algum momento, mas que nós não conhecemos, não temos condições no momento de entender. Então o universo teve um início, mas é infinito, não terá fim. A criação continua se desdobrando. A formação de uma estrela leva séculos, milênios, para gerar planetas, para gerar vida, milênios de séculos. A vida na Terra não aconteceu no passe de mágica, nos 6 dias bíblicos, não, de forma nenhuma. Foram períodos seculares de milhares e milhares de anos, na sua formação geológica, no resfriamento do globo, na formação das primeiras moléculas de vida ali biológica, as algas que foram se multiplicando, se misturando, e assim surge pouco a pouco a vida como nós a conhecemos hoje. Veja que coisa legal, que coisa bacana, não é? Mas, como está aqui, pela sua vontade, Deus obra, Deus cria, e nós espíritos também, não é? Então Deus soprou e criou pela sua vontade, lá o trecho bíblico, numa alegoria dessa grandiosa criação. Mas isso está corretíssimo. Pela vontade, Deus cria e continua criando tudo que existe por aí. Que coisa legal, não é, meus irmãos? Então vamos lá. Pergunta número 39. Podemos conhecer o modo de formação dos mundos? Ou seja, será que a gente pode conhecer como um planeta é feito? Como os mundos são formados? E a resposta dos espíritos: tudo o que a esse respeito se pode dizer e podeis compreender é que os mundos se formam pela condensação da matéria disseminada no espaço. E é exatamente isso que a ciência nos mostra.
Hoje nos prova pelas fotos, pelas imagens dos telescópios, dos satélites, não é? Das sondas. Tá aí, formação de estrelas. Bota lá no Google lá, fotos da NASA, formação de estrelas, nebulosas, que eles dão o nome de nebulosas, que é essa poeira que vai condensando pela vontade do Criador e vai construindo estrelas que serão como o nosso Sol, abrigando planetas daqui a milhares e milhares de anos, milhares e milhares de séculos, digamos assim, não é? Só a Terra tem 4,5 bilhões de anos a sua existência aproximadamente. Veja, que coisa bacana, que coisa linda. Então os espíritos respondem corretíssimo a Allan Kardec, numa época que a ciência ainda estava engatinhando, há quase 200 anos atrás. Olha o que eles dizem: o que podemos dizer é pela condensação da matéria disseminada no universo, no espaço, que forma o que? Os mundos. E é exatamente isso que a ciência nos mostra e nos prova hoje, que essa matéria disseminada, que é o fluido cósmico universal, quem tiver dúvida vai nos vídeos anteriores, que nós aqui conversamos sobre o fluido cósmico universal, que é a matéria primária ou primeira. Pela vontade do Criador, ela é criada e vai sendo trabalhada, modificada de acordo com cada canto do universo, com cada situação, e vai dando origem aos diversos mundos, estrelas, galáxias, corpos, tudo que existe aí. Veja, então essa resposta está muito em acordo com a ciência, muito em acordo com o que nós conhecemos hoje, que esse berçário de estrelas, essa poeira cósmica vai se condensando e vai dando origem a todos os corpos que existem no universo, estrelas, planetas, galáxias, buraco negro, tudo, cometas, tudo. Muito legal esse estudo, né, meus irmãos? Que coisa bacana, como é grandiosa a criação. A gente não conhece nada ainda. Há um mundo científico para que nós possamos entender, mas nós chegaremos lá. Talvez não nessa existência, talvez não daqui a 100 anos, 200 anos, mas nós retornaremos, estudaremos, acompanharemos os estudos da ciência, o que os espíritos irão nos orientar, assim, as descobertas posteriores. Que coisa legal, que coisa linda. Então vamos lá. Pergunta número 40. Serão os cometas, como agora se pensa, um começo de condensação da matéria dos mundos em via de formação? Ou seja, nessa época aqui achava-se que os cometas eram início, né, de mundos que estavam vagando, que estava sendo criado. E a gente sabe que os cometas são corpos celestes que viajam pelo espaço numa órbita definida. Sua formação é gelo, são gases, não é? E outros elementos. Então a resposta dos espíritos: isto está certo. Absurdo, porém, é acreditar na influência deles. Refiro-me à influência que vulgarmente lhes atribuem, porquanto todos os corpos celestes influem de algum modo em certos fenômenos físicos. O que os espíritos nos dizem aqui? Olha, essa ideia de certo ponto está certa, tá? Os cometas fazem parte aí da formação de novos corpos, são viajantes do espaço, sim. Tem uma ideia de verdade nesse raciocínio, nessa ideia que vocês fazem. Agora, o que não pode ser feito é a ideia mística que muitas pessoas têm dos cometas. Ah, vai passar um cometa pela Terra, olha, vai trazer desgraça, vai trazer saúde, vai trazer uma nova era, vai trazer ruínas, vai trazer dor. É exatamente isso que está aqui. As pessoas mistificam. Ah, é a pessoa que nasceu numa certa conjunção de certas estrelas ali, sobre aquela conjunção, ela tem uma personalidade assim, e vai acontecer isso. Não é, meus irmãos. Como está aqui,
Todos os corpos celestes influenciam na nossa vida? Sim, com certeza. Claro que a passagem de um cometa pela órbita da Terra, ou próximo, pela órbita não, próximo à órbita da Terra, no sistema solar, influencia de alguma forma no conjunto como um todo. Claro que sim. Vê a Lua. A Lua cheia, ela tem uma influência sobre a Terra, o magnetismo que ela reflete. A Lua nova tem outra, a Lua minguante tem outra. As plantações dos antigos, até hoje, depende da Lua. Não é? Os ciclos lunares, para você plantar uma semente, ela tem maior possibilidade de germinar. Por quê? Porque a força fluídica, magnética que a Lua está exercendo ali tem uma influência, sim. As marés estão direcionadas diretamente ou muito fortemente ligadas ao efeito da Lua, esse magnetismo que ela exerce sobre a Terra. Quanto mais incidência do Sol pega, a Lua cheia, mais influencia. Quanto menos a Lua minguante, Lua nova, Lua crescente, há essa diferença, não é? Então é uma influência de um corpo celeste no nosso planeta, sim, a Lua, e assim do Sol, de outros planetas, sim, exerce uma influência, mas não é esse ponto dessa coisa mística que nós... eu não vou fazer isso hoje não, porque o meu horóscopo está dizendo isso, aquilo. Eu vou deixar para... Eu não vou fazer essa prova porque o meu horóscopo está dizendo que eu não vou conseguir. Não, não é isso. Não é? Então as pessoas, elas mistificam as coisas mais natural que existe. Não é? Da mesma forma que mistificaram a ação dos espíritos, transformando em uma coisa diabólica, não é? Uma coisa do outro mundo. E a doutrina espírita, ela vem nos mostrar que nada disso. Os espíritos são a alma dos homens que viveram na Terra, estão ao nosso lado, influenciando diretamente ou indiretamente a nossa vida, e nós a deles. Pelo pensamento nós nos ligamos, mas os místicos transformaram a ação dos espíritos numa coisa diabólica, demoníaca ou angelical, não é? É a visão de Deus ou diabo. Quer dizer, e a gente vê que não é nada disso, são espíritos. Então a influência dos astros pode exercer alguma influência sobre o nosso planeta? Sim, a passagem de um cometa não é à toa que ele faz uma órbita no universo, no sistema solar, na galáxia e volta. Isso tem um propósito, não é? Tem inúmeras situações aí de rumores que os cometas são disseminadores da vida, que eles aumentam a fertilidade dos mundos, outros que eles sugam energias deletérias, enfim. Então tem uma série de atribuições aos cometas. Tem um significado? Sim, claro que tem. Mas não ao ponto da gente achar que tudo vai mudar porque um cometa passou aí a milhares e milhares e milhares de quilômetros daqui. Exerceu uma ação magnética? Sim, mas muito sutil, não é, meus irmãos? Então é isso a resposta que está aí. E é nessa linha de pensamento que o espírita verdadeiro trabalha, que o espiritismo segue o seu caminho, não é? Mais ou menos como a proposta do Buda, olha, nem muito elevado aos extremos, nem muito rebaixado, tenta ir pelo meio, não é? Mais ou menos, tem uma influência, mas não chega a esse ponto, também não é nula. Dá para perceber? Então é exatamente isso que nos responde aqui essa pergunta, com essa resposta maravilhosa dos espíritos. Enfim, os corpos celestes exercem influência em nossa vida? Sim, mas não a esse ponto aqui que nós muitas vezes acreditamos. E lá no livro Consolador, se eu não me engano, acho que é o livro Consolador, o Emmanuel fala sobre isso. Ele fala exatamente isso. Tem umas questões lá, que os astros exercem influência. Sim, exerce uma influência, como a própria Lua aqui, mas não ao ponto que nós acreditamos, tá ok? Isso aí. Então vamos continuar aqui. Pode um mundo completamente formado desaparecer e disseminar-se de novo no espaço a matéria que o compõe? Ou seja,
a Terra, Marte, o Sol, a Lua, outros planetas, eles podem desaparecer, não é? E essa matéria que o compõe, não é? Ela pode se perder no espaço, não é? Ela pode desaparecer. Como é que fica isso? E a resposta dos Espíritos: sim, Deus renova os mundos como renova os seres. Olha que coisa legal. É exatamente isso que a gente conhece sobre a natureza, sobre o universo, não é, meus irmãos? Tudo se renova. O nosso corpo, quando a gente desencarna, que o espírito abandona esse corpo de carne e osso aqui, em horas ele começa a entrar no processo de necrose. As células começam a morrer, começa a deteriorar, aparecem vermes, bactérias que tomam lugar e começa toda uma decomposição. O que era carne, osso, sangue começa a virar líquido, daqui a pouco gases, e sendo devorado por uma série de animais microscópicos que aparecem, não é? Isso faz parte, e isso dá origem a novos corpos. Uma árvore que cai, a gente passeou aqui no feriado no Parque Nacional da Tijuca, uma floresta muito bonita aqui no Rio de Janeiro, o que restou da Mata Atlântica, não é? É linda, lindíssima, e nós vimos uma árvore gigante caída, entre outras, já antiga, essa foi mais recente. Aí eu falei, olha, isso aqui vai dar origem a novos corpos, vai servir de alimento para cupim, o cupim para outros animais, ele vai se decompor, vai alimentar o solo, que vai alimentar as novas árvores. Então essa morte dessa árvore dará origem, servirá de adubo, de matéria orgânica para inúmeros animais e vegetais. É o ciclo da vida. Então acontece da mesma forma com os mundos. A gente vê aí uma estrela que morreu, não é? É uma teoria que um buraco negro que absorve tudo são estrelas que morrem e a matéria absorve para dentro de si mesmo. É uma teoria, não é? E outras que mundos que se chocam com as suas estrelas, terminam, se acabam. O nosso Sol está morrendo, mas calma, que não vai ser daqui a 100 anos, 1000 anos, 3000 anos, 100 mil anos, não. Você já terá conseguido adquirir a condição de espírito puro, até que o nosso Sol acabe e a Terra entre em colapso. Fica calmo, não precisa se preocupar com isso, mas chegará lá, ele já está dando indícios disso, não é? Então todos os mundos sucumbem, morrem, terminam, como tudo que existe no universo. A única coisa que é imortal somos nós, espíritos imortais, e Deus que é eterno, sempre existiu e sempre existirá. O resto, toda a matéria perece, nosso corpo aqui ficará, que dará origem a novos corpos. Veja que coisa legal, que estudo bacana, não é, meus irmãos? A gente vai vendo que tudo da vida dá origem a tudo, a outros corpos. E abrir um parênteses aqui, é por isso que eu digo, eu sou doador nato de qualquer órgão que algum irmão necessitar quando eu desencarnar. Isso é um pensamento meu, tá? Que espero que os meus órgãos do corpo físico sirvam para outras pessoas, porque quando eu desencarnar eu vou seguir viagem, eu não precisarei mais desse veículo aqui abençoado, que me leva para o centro espírita, que faz eu fazer esse vídeo aqui, que me leva para a praia, para a floresta. Olha que coisa bacana, que faz com que eu abrace a minha esposa, meus filhos, não é? Que eu trabalhe, que eu aprenda, que eu sinta dor e corrija os meus erros do passado. Isso é uma ferramenta, mas ela ficará aqui. E essa ferramenta servirá a outros seres. Então eu sou um doador nato. Se não tiver nada para enterrar, não tem problema. Doe para o próximo. Isso é um pensamento meu, não é mesmo, meus irmãos? Então é isso. Todos os mundos dão origem a novos corpos, a novos mundos.
todos os corpos que entram em declínio, que se perdem, que se de alguma forma deteriorizam, somem, essa matéria origina outros corpos. Isso é lei universal, não é mesmo, meus irmãos? Que coisa legal. Então vamos lá, última pergunta aqui do nosso estudo de hoje, desse assunto interessantíssimo. Pergunta 42. Poder-se-á conhecer o tempo que dura a formação dos mundos, da Terra, por exemplo? Ou seja, a gente pode saber a duração da Terra, do Sol, dos mundos aqui? E a resposta dos Espíritos: nada te posso dizer a esse respeito, porque só o Criador o sabe, e bem louco será quem pretenda sabê-lo, ou conhecer que número de séculos dura essa formação. Não é, meus irmãos? Então, veja só, nós não temos no momento como identificar isso aqui, que tempo dura a formação da Terra, quanto tempo ainda resta para ela, não é? Do Sol, desses planetas que nós conhecemos, dos mundos, do universo. Não temos essa condição. E o Espírito é claro aqui: nada te posso dizer a respeito, porque só o Criador o sabe. De repente, esse Espírito até sabe de algo além, porque nós sabemos que os Espíritos, quanto mais evolui e progride, mais conhecimentos ele adquire sobre todas as coisas, não é? Porque ele será um ministro de Deus, palavras de Allan Kardec. Ele auxiliará na criação. Por isso que Jesus diz: vós sois deuses. Nós chegaremos lá um dia, conheceremos essas leis. Por que Jesus fazia curas, milagres? Não eram milagres. Ele conhecia manipular os fluidos aqui da terra. Então, para ele, aquilo ali é como se a gente pegasse um doce de uma criança e passasse para outra. É muito fácil na condição de Jesus, Espírito puro. Então, o Espírito diz a Kardec: nada te posso dizer a respeito. Mostrando que não é o momento ainda para a gente entender isso. Não temos essa condição. Lá na frente, sim, certamente nós conheceremos muito mais que essa resposta aqui. Mas, primeiramente, interessante conhecer a nós mesmos. Conhece a ti mesmo. Não é? Como os Espíritos respondem a Kardec o tempo todo: olha, para de se preocupar com isso, você não tem condição de entender. Procure conhecer os seus erros, o que você tem que fazer para melhorar a sua moral, que por hora é muito mais viável, é muito mais interessante. Então, meus irmãos, esse foi aqui o nosso estudo de hoje, tá? Espero que tenhamos conseguido alcançar o nosso objetivo. Se tiver alguma dúvida, coloca no comentário aí, que a gente vai ler, a gente vai pesquisar e, na medida do possível, nós responderemos, tá ok? Eu vou fazer uma série de vídeos aqui sobre dúvidas que as pessoas têm, sobre inúmeros assuntos ligados à doutrina espírita, justamente para isso, para que a gente consiga elucidar, resolver, estudar, tirar as nossas dúvidas, porque Espiritismo é uma ciência e ninguém é professor em Espiritismo. Carlinhos está aqui quebrando um galho, é simplesmente o que eu procuro estudar de acordo com o meu pequenino entendimento sobre isso tudo, sobre universo, sobre física, sobre química, que é muito pequeno, mas juntos nós podemos conhecer muito mais, abrir os horizontes dos nossos conhecimentos, não é, meus irmãos? Uma tarde de paz e luz a todos, que Deus abençoe você, a sua família, muito obrigado pela companhia, e se tiver alguma dúvida, coloca no comentário aí, que nós teremos o maior prazer em conversar, em estudarmos juntos. Muita paz e muita luz, graças a Deus.